Olá, meus irmãos, nós estamos aqui tratando do desenvolvimento natural da igreja e hoje eu quero iniciar os estudos sobre as marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Na pesquisa que foi feita aí há mais de 20 anos atrás, nas igrejas que mais crescem no mundo, 1000 igrejas em todos os continentes, inclusive aqui nós tivemos igrejas no Brasil pesquisadas. A pergunta que se fez foi, uma delas, quais os fatores que fazem com que esta igreja cresça quantitativamente e especialmente qualitativamente, em qualidade? E ele ouviu então essas 1000 igrejas, catalogou essas informações e ele então chegou a 8 marcas que a gente chama, que o DNI chama de marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Marcas estas que foram testadas, não nasceram assim da mente do pesquisador, não foi uma invenção humana, um projeto simplesmente que ele partiu do pressuposto que eram essas marcas, mas ele pesquisou como se fosse assim no vazio, pesquisou apenas perguntando o que é que faz esta igreja crescer. E nas igrejas que mais crescem no mundo com qualidade, ele descobriu que elas tinham 8 marcas de qualidade e que faziam com que aquela igreja crescesse no mundo todo. Nós vamos então iniciar hoje o estudo dessas 8 marcas. Uma delas, a primeira, a ordem aqui não quer dizer que é mais importante, mas é liderança capacitadora. Vejam que é bom prestar atenção no adjetivo. Não é só liderança capacitadora. Possivelmente todas as igrejas têm liderança, bem ou mal tem. Mas então não é só ter liderança. E não é só ter líderes capazes. Vejam que aqui não está falando de liderança capaz. Existe uma diferença entre liderança capaz e liderança capacitadora. Aqui a ideia é que os líderes treinam líderes. Os líderes formam líderes. E aqui eles fazem uma distinção entre aquela igreja que tem um nome, um ícone, uma pessoa assim carismática. Nós sabemos que existem algumas igrejas, quando nós falamos o nome delas, logo nós associamos um nome àquela igreja, não é isso? Parece que elas têm um dono, uma pessoa ali em cima, alguém que é carismático, uma pessoa que representa a igreja. Esse é um tipo de liderança que o DNI não entende como liderança capacitadora. É uma liderança capaz, mas não capacitadora. E quando essa liderança cai, esse ícone, a igreja pode ser que ela entre em colapso, em crise. A liderança capacitadora é como se fosse uma pirâmide, mas o líder não está aqui em cima, eles estão aqui embaixo, capacitando uns aos outros, treinando uns aos outros para o trabalho do Senhor. E eles chegaram à conclusão que nessa igreja os colaboradores, os participantes da liderança, eles não são ajudantes do pastor. Nessas igrejas que mais crescem no mundo, o pastor não é uma espécie de gerente e de patrão, e os demais são seus ajudantes. Todos e se entendem como colaboradores, como participantes do trabalho do Senhor. Nós temos aqui na Bíblia esse texto tão comum de Êxodo 18, vocês têm aí a partir do versículo 13, onde Moisés julgava o povo, o texto é muito conhecido, a multidão ficava em pé e vinha até ele. Quando o sogro de Moisés chega, aí no versículo 17, ele entende que não deve ser assim. É interessante que o sogro de Moisés teve ali uma visão que até hoje é usada nas grandes empresas e é muito comum nas igrejas que mais crescem no mundo, que é uma liderança participativa e uma liderança capacitadora. No texto que nós temos aí, vejam, os líderes deveriam ser, a partir aí do versículo 17, ele diz assim, escolhe líderes capazes, não era qualquer líder. Então, tanto eles deveriam ser capazes, mas também eles deveriam ser treinados, Versículo 19, eu te aconselharei, e Deus seja contigo,
representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, o versículo 20. Veja, aqui no versículo 21 diz, escolhe dentre eles homens capazes, tementes a Deus. Vejam, não eram homens assim, leigos totalmente na liderança, mas eles deveriam ser treinados por Moisés, eles eram dignos de confiança, e que diz assim que eles não deveriam ser avarentos, porque eles teriam muitas demandas, eles estariam sempre à disposição. Aqui diz que, verso 21, procura dentre os homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui nós temos uma pirâmide, né? Nós temos assim um grupo assim se você pensar numa pirâmide na parte de baixo 10, 10, 10, 10, acima dessa pirâmide, dessa base, grupos de 50, grupos de 100 e até chegar em Moisés, que seria, nesse caso, o líder maior, e ele responderia pelo povo. Esse aqui nós chamamos de liderança capacitadora. Talvez nós tenhamos aqui na Bíblia o primeiro movimento de capacitação de liderança. E quem lê o texto sabe que foi isso que aconteceu. Moisés treinou esses homens, Moisés os capacitou, ensinou as leis. Esses homens, então, que tudo indica, fizeram com que Moisés tivesse menos trabalho, menos cansaço e o trabalho tivesse mais eficácia. No DNI, o que eles ensinam é que há menos trabalho, mais eficácia, menos movimento e mais deslocamento. Então vejam, aqui nós temos a mesma quantidade de pessoas, Moisés não tinha novos líderes, não tinha mais gente na comunidade, só que agora ele escolheu, treinou, capacitou e os imbuiu de fazerem o trabalho. Isso é que é liderança capacitadora. Nas igrejas que mais crescem no mundo, isso tem sido muito comum, líderes que são capazes de fazer o trabalho do Senhor. No Novo Testamento, aqui quando Paulo fala dos dons, em Efésios 4, 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, aqui nós temos assim um grupo, né? Não é só uma pessoa. Até o versículo 16, nós temos vários ministérios, vários dons, várias pessoas, várias situações em que pessoas são usadas de maneira diferente. É isso que nós chamamos aqui no DNI de liderança capacitadora, que é muito importante nas igrejas que mais crescem no mundo. Uma liderança capaz, ela pode fazer o trabalho, até por muito tempo, mas uma liderança capacitadora, ela fará o trabalho por mais tempo, com mais qualidade, talvez até com menos cansaço, com menos movimento, mas mais deslocamento. Por isso é importante, e como isso aí se aplica na nossa vida, né? Nós que estamos no ministério, nós precisamos não só fazer o trabalho sozinho, não é esse o modelo de Deus, mas nós devemos sempre ter pessoas ao nosso lado e, se elas não forem capacitadas, gastar um bom tempo capacitando. Não foi assim que Jesus fez com os discípulos? Não foi assim que Paulo fez com os seus cooperadores? Veja, em nenhum momento, Paulo chama os que o ajudaram, os que militavam com ele no trabalho, Paulo chamou de servos, nunca. Paulo chama de cooperador, que cooperam, que trabalham juntamente com, né? Quando a gente olha ali o final de Romanos 16, a gente vê isso. Aqueles que trabalharam comigo, aqueles que ajudaram. Então, nessa forma, conquanto o pastor seja o líder da igreja, ele responde pela igreja, o líder principal, ele não tem servos na igreja.
Ele não tem ajudantes dele, ele tem colaboradores. E quanto mais tempo se gastar aí formando líderes, quanto mais tempo se gastar preparando pessoas, melhor. Nesse livro, A Prática do Desenvolvimento Natural da Igreja, que seguiu ao livro primeiro lá, ele tem aqui, a partir da página 47, ele tem sugestões bem práticas para a igreja. Ele diz assim: quanto maior for a responsabilidade dos líderes, mais dependerão da presença de pessoas interessadas no seu crescimento espiritual, que contribuam para que o potencial que Deus colocou neles desabroche cada vez mais, né? E aí ele diz assim: os líderes de sua igreja têm mentores, perguntando, que cuidam do seu crescimento espiritual. Quem poderia realizar esse tipo de ministério? Ele sugere aqui que na igreja, eu penso que numa igreja pequena, média, o pastor é que tem esse trabalho, ele vê como é que está aí o crescimento dos líderes, o que eles estão lendo, o que eles estão preparando, que revista eles estão usando aí na escola dominical, qual é o treinamento que as nossas professoras têm na escola dominical. Então, e propiciar isso, propiciar para que haja na nossa igreja bons professores, bons dirigentes de culto, boa gente lá na música, no louvor, presbíteros mais preparados, diáconos. Hoje nós temos a nossa editora Cristã Evangélica, que tem material vasto e denso para qualquer área que você pensar no discipulado. Então isso é muito, muito importante. Aqui ele tem: deixe-se completar por meio dos dons dos seus cooperadores. O líder, o pastor, a obreira não podem ficar inseguros. É preciso se completar, é preciso deixar alguém fazer aquilo que você não está fazendo, sem ciúme, sem crise, sem luta com isso, né? Quanto mais você se concentrar em seus dons, falando aqui para o pastor, tanto mais você irá sentir o quanto depende de outros cristãos que o complementam nas suas limitações. Por isso é importante ajudar cada membro a descobrir os seus dons e investi-los na edificação da igreja. Veja, no texto que nós temos aqui, de Efésios, nós temos a capacitação dos santos. E nós temos aqui então, no texto que nós lemos, Paulo fala que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu penso que aqui não se completa toda a lista do Novo Testamento, mas no mínimo aqui nós temos 5 pessoas, 5 dons, 5 ministérios diferentes, para demonstrar que um líder só não é capaz de conduzir uma igreja para um crescimento, vamos dizer assim, contínuo e em qualidade. Pode ser que no início, dependendo da igreja que o pastor está, o pastor tenha que ser quase um faz-tudo. Nós temos visto isso na história da igreja. O pastor, ele e a sua esposa, numa igreja pequena, numa igreja acomodada, numa igreja desestruturada, às vezes no início o pastor vai tendo que fazer um pouquinho de cada coisa, daqui a pouco ele está fazendo tudo. Mas ele não pode acostumar com esse modelo. Ele pode até fazer, certamente, em alguns casos, ele não tem nem como fugir. Mas na medida do possível ele precisa de arrumar cooperadores para o trabalho, treinar pessoas para ele ter uma liderança capacitadora. Esse texto aqui de 2 Timóteo 2,2 é um texto muito interessante, que o apóstolo Paulo ele colocou em prática isso na sua vida ministerial. Quando ele diz assim para Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha aqui uma cadeia de liderança, né? Paulo diz: o que você ouviu, ele está falando para Timóteo. Aqui ele diz: Timóteo, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses homens instruam a outros. Só que nós temos 4 gerações. É assim que o evangelho chegou até nós, é assim que a igreja perpetua. Às vezes nós temos uma liderança na igreja antiga, de 20, 30 anos, os mesmos presbíteros, os mesmos diáconos, e em certo aspecto isso é bom porque demonstra aí uma segurança, a igreja é uma igreja estável, mas em termos de crescimento,
É sempre bom que presbíteros mais antigos formem presbíteros mais novos e a igreja vai formando novos presbíteros, novos diáconos, novos líderes, porque a igreja vai crescendo, não é que nós vamos tirando o trabalho dos mais antigos. A igreja tem que crescer de tal forma que nós precisamos de novos líderes. Um bom exemplo de algumas igrejas nessa questão de liderança capacitadora está, por exemplo, nas classes de crianças. Quando uma professora é escolhida para uma classe, eles falam isso em algum momento dos livros deles, deve-se colocar como professora adjunto, auxiliar, não uma pessoa também preparada, mas uma pessoa em treinamento. Então entra uma professora preparada, já madura naquilo ali, e alguém que está em treinamento, para que além dela ser treinada, ela tenha a capacidade de exercitar a sua liderança ali durante algum tempo, né? Nos grupos pequenos, eles sugerem ter 2 líderes, mas um líder capaz e um em treinamento, sempre um em treinamento. Moisés tinha sempre um em treinamento, Paulo sempre tinha alguém em treinamento, Jesus sempre tinha alguém em treinamento. Líderes eficazes têm sempre alguém em treinamento, alguém que está sendo capacitado. Então pense nisso, essa é uma marca de qualidade muito, muito fundamental nas igrejas que mais crescem no mundo. Tem esse texto de Timóteo, fiéis e idôneos. Fiéis e idôneos é porque nem sempre quem é fiel é idôneo, é capaz, né? Então é preciso ser fiel, isto é, aquilo que ele aprendeu ele transmite, porque se quebrar essa regra, aí nasce uma seita, nasce uma heresia, porque não há fidelidade. Idoneidade é que a pessoa precisa ter o mínimo de capacidade para aquele trabalho. Então é isso que ele fala aqui nesse liderança capacitadora. Lembrem aqui, pessoas são mais importantes do que as coisas. Então se no orçamento da igreja nós temos aí pouco dinheiro e nós temos que reformar, que pintar, que construir, que comprar, mas se em fazendo isso tira-se o dinheiro de treinar liderança, de mandar professoras aí para a PEC, de investir para que alunos façam aí o curso teológico por módulos, de se investir em trazer alguém para treinar para o evangelismo. Então, priorizemos gente, priorizemos pessoas, priorizemos o treinamento, a capacitação, né? Mas uma igreja sábia, uma liderança inteligente saberá fazer a dosagem de tudo isso aí. Trabalhar em equipe e capacitar, apoiar e motivar. Líderes capacitadores capacitam, apoiam e motivam outros líderes. Vocês já perceberam que quase todas as pessoas que são eficazes, os pastores no seu trabalho, eles sempre conseguem catalisar ajuda e agregar pessoas? Observe o apóstolo Paulo. A gente pensa às vezes que o apóstolo Paulo era independente, um homem assim quase que sozinho no seu trabalho, um ícone. Mas Paulo, se a gente for relacionar as pessoas que trabalharam ao lado de Paulo, nós vamos encontrar aí talvez umas 20 pessoas. Paulo trabalhou com Silas, Barnabé, Timóteo, Tíquico, Arquipo, nós temos Filemon, nós temos João Marcos e assim por diante. Nós temos sempre Áquila, Priscila, sempre pessoas ali, Paulo capacitando. Líderes capacitadores, líderes eficazes, eles são capazes de trabalhar assim, não como gurus. Eles não são gurus, eles são líderes, são treinadores, capacitadores. E quando eles saírem daquele ministério, quando eles mudarem, eles terão deixado pessoas ali. Então essa é a primeira marca, e que é talvez, o DN diz, uma das principais mudanças das igrejas que mais crescem no mundo. Nessas igrejas a liderança ela é não só capacitada, mas capacitadora. No livro aqui então, ele diz assim: deixe-se complementar por meio de dons de seus cooperadores. Outra sugestão: formule objetivos quantitativos para o desenvolvimento da igreja em conjunto com a equipe de liderança. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o líder não deve simplesmente fazer a sua planilha, o seu projeto e apresentar para a igreja. Ele está ensinando a fazer em conjunto com a igreja, em conjunto com a equipe de liderança. Aí é diferente. Aí não é o projeto do pastor,
não é o sonho do pastor, é o sonho do pastor juntamente com a liderança. Veja a motivação, como isso faz diferença para as pessoas, né? Então esse é um dos modelos. Reduza o número de suas atividades. Eles trabalham aqui no DNI uma questão muito importante. Às vezes, uma igreja acha que ela está crescendo, que ela é dinâmica, quando ela tem uma agenda muito cheia. É muito fácil fazer uma agenda da igreja, você não precisa de nada. Você senta, coloca lá as festividades, programações, mês de setembro, mês de missões, vai colocando e enche. Aqui eles sugerem você colocar menos, para você escolher aquilo que é importante em vez daquilo que é urgente. Às vezes urgente você tem que fazer, mas escolher coisas importantes que tem a ver com marcas de qualidade. Nas igrejas em que nós trabalhamos aí o DNI, a agenda da igreja tinha que ter pelo menos uma marca do DNI. Então, quando cada um trazia sua programação para a reunião maior, a pergunta que se fazia é o que isso aí tem a ver com as 8 marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Então, às vezes, nós deixávamos de fazer uma atividade porque ela não tinha muito sentido, ela não contribuía. Então, é isso que nós trabalhamos. Vamos pensar aí no princípio da natureza, a igreja como árvore, né? Uma árvore está ali, mas se ela não reproduzir, ela não cumpriu o seu ciclo. Lembra que eu falei na primeira aula? O objetivo de uma árvore não é só produzir fruto, ela produz novas árvores. O objetivo de um líder é só produzir fruto? Não, ele produz novos líderes. Líderes capazes, líderes catalisadores, líderes que se preocupam com o trabalho, eles sempre vão preparar. Então, eu não sei como vai ser o seu trabalho aí no ano que vem, não sei como é que está aí na sua igreja, mas lembre-se de que você pode ficar como Moisés na porta da tenda, sendo a pessoa mais importante, um ícone, e resolvendo o problema de todo mundo, e chegando em casa cansado toda noite, ficar satisfeito porque você trabalhou muito, porque você fez isso, fez aquilo. Ou você pode, enquanto vai fazendo o trabalho, escolher alguns na igreja, homens, mulheres, rapazes, até crianças, para aquelas áreas essenciais, e treinando. E se você não treinar diretamente, contrate. Hoje nós temos aí tantos recursos para que uma pessoa possa ser treinada, e aí a igreja pode ter essa base melhor, maior e capacitada, tá certo? Invista objetivamente em alguns poucos cooperadores, e à medida que a igreja vai crescendo, você vai tendo mais. Então aqui, veja, como o DNI é importante. Ele, além de ter para nós a teoria, ele mostra na prática aqui nos textos bíblicos, e ele ainda tem sugestões práticas sobre esse tema chamado liderança capacitadora, um dos temas mais importantes que os irmãos têm e que nós temos aqui na nossa matéria, tá certo? Está aí, liderança capacitadora, todos em conjunto fazendo trabalho. Aqui o pastor está sendo cumprimentado, que aqui é até cômico, né? Parabéns, pastor, seu treinamento de liderança foi tão bem feito que a partir de hoje não precisamos mais de você. Que é uma brincadeira que se faz com ele, mas não é isso que acontece. Liderança é influência e busque também capacitação. Aqui é só para terminar. Você também precisa sempre de capacitação. Nós não fomos escolhidos apenas para capacitar. Nós somos capacitados no seminário, no nosso treinamento, nos módulos, e nós vamos capacitar pessoas, mas nós sempre estaremos sendo capacitados. Isso é muito importante. Deus abençoe. Termina-se essa aula sobre liderança capacitadora, uma das marcas mais importantes aqui das igrejas que mais crescem no mundo. Abraço.